E boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos aqui à Casa do Caminho. É mais uma noite de aprendizado, né, para todos nós. Estamos cumprimentando nossos amigos, os internautas também, aqueles que nos assistem através do nosso site. E aos nossos amigos espirituais. São muitos, né? Nós chegamos muito direito, essa visão ainda está um pouquinho curta, mas temos certeza que estão todos aí, né? E nós, cada vez que nós chegamos aqui na Casa do Caminho, nós vivenciamos um pouco da espiritualidade. Isso é muito bom. Só a gente ter certeza disso, né? Porque a espiritualidade, quando nós deixamos o nosso mundo lá de fora, esse espaço é circunscrito. Pelo menos nesse momento que nós passamos aqui, nós somos envolvidos pela espiritualidade. Então todos nós que chegamos aqui, sempre em busca de alguma coisa, essa troca afetiva gostosa que esses amigos nos proporcionam, aquele passe salutar, que restabelece as nossas energias, o nosso equilíbrio psíquico, né? Então tudo isso faz muito bem. E nós temos que esquecer, por enquanto, os nossos afazeres, aquelas dificuldades, os nossos compromissos, deixar tudo de fora. Vamos vivenciar um momento especial, né? Então, antes de iniciar a nossa reunião, os nossos recados costumeiros, todos aqueles que estão pela primeira vez, então nós sempre falamos porque o pessoal que está na internet não sabe, mas se bem que tem toda a nossa programação, né? Então nós temos trabalho aqui, as nossas tarefas são durante toda a semana, com exceção da sexta-feira, e nós temos um trabalho especial, né? Problemas, as famílias que têm problemas com dependentes químicos, geralmente os filhos, rapazes, juventude, de uma maneira geral, que está dando muita dor de cabeça, né, para os pais. Então nós temos esse problema, o grupo de apoio dos dependentes químicos e familiares. É uma reunião que se faz aqui às sextas-feiras, às 19h30, com o objetivo de ajudar e fortalecer essas criaturas, trocar uma ideia. Não é um trabalho espiritual propriamente dito, se bem que tem todo o amparo espiritual, porque é uma casa espírita, né? Mas então aquelas pessoas que têm alguma dificuldade, ou que conhecem alguém com essa problemática, podem endereçar aqui para a nossa casa para a gente poder dar um apoio e ajudar essas pessoas, né? Geralmente os pais, né? E a mãe, especialmente a mãe que sofre mais, né? Outra informaçãozinha, nós estamos com nossa viagem programada para Sacramento e Araxá. As pessoas que querem conhecer aquele polo espiritual, que é tão importante, né? As pessoas vão para lá, chegam reabastecidas, né? Com as energias espirituais daqui, pelo trabalho também que desenvolvem nossos irmãos naquela região. Ali em Sacramento é a terra do nosso irmão Eurípides Barçanufo. Está lá ainda sua parente trabalhando lá há 65 anos, todos os domingos fazendo o seu evangelho lá aos domingos, né, de manhã, Igorino, né? E tem a escola no Kardec, tem vários passeios de Sacramento. Depois o pessoal vai até Araxá, a Gruta dos Palhares, vão conhecer uma opção de outros lugares, principalmente o trabalho do nosso irmão Tadeu, é um trabalho muito bonito também, executado desse nosso irmão. Então nós temos ainda alguns lugares, as pessoas que quiserem, só procurar alguns dos nossos protagonistas, para saber os detalhes, né? Dia 2, 3 e 4 de novembro, sexta, sábado e domingo. Tem todas as informações. Muito bem. Nós temos a nossa livraria com nossos livros espíritas, nossos livros romances, enfim, da codificação. Temos nossos cursos também para as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais da doutrina. Temos nossos cursos às quinta e quarta-feira, sábado também, né? E o nosso trabalho social, aquelas pessoas que não sabem, nós atendemos aqui 32 famílias. Todo segundo sábado de cada mês nós entregamos as cestas básicas para essas famílias. Então eles vêm aqui, assistem uma palestra sobre o Evangelho, recebem o passe, depois recebem a cesta básica. Então é um período que nós passamos também muito agradável, na companhia desses nossos irmãos. Esse trabalho pequeno, mas é da caridade, onde nós nos envolvemos carinhosamente com essas pessoas, né? E quem quiser conhecer o trabalho, serão bem-vindos, né? E todo sábado também, depois das palestras, nós temos uma distribuição de lanche, chá, chocolate, os moradores de rua, ali da Palavra Amiga, que essas criaturas esperam também um confortozinho também da natureza espiritual, né? Então nós levamos um lanche, eles já ficam todos já esperando, né? Aquela expectativa. Então é um encontro também fraterno, né? Na verdade.
bem, vamos nos preparar então para mais uma reunião. Nós estamos sendo envolvidos pelos nossos amigos espirituais. Então nós agradecemos, em primeiro lugar, ao nosso Pai, ao Criador, pela oportunidade que temos de estar aqui mais uma noite, né? Para o aprendizado com Jesus, né? Agradecemos a todos os trabalhadores da Seara do Cristo que se fazem presente, cada um na sua função, cada um na sua atribuição. Então todos eles estão em trabalho, estão envolvendo todos nós, sabem do nosso problema, trazem aqui conosco para nós também o nosso encontro, muitos espíritos necessitados também do nosso carinho, das nossas orações, das nossas energias. Então essas criaturas nós recebemos com muito carinho. E assim nós agradecemos e pedimos permissão ao nosso dirigente espiritual, encarregado desse nosso trabalho da Casa do Caminho, para iniciar esse nosso trabalho essa noite. Então nós vamos prestar bastante atenção à palestra com o nosso irmão Marco Coimbra. Sei que o Coimbra, algum irmãozinho seu que você conhece deve estar por aí. Ele vai fazer a palestra por nós. Deixa eu ver se eu acertei aqui. Aqui era a dona Vanilda, né? Força espiritual, é isso? Os dois arquivos. Página 109. Não, estava marcado lá. Seja bem-vindo. Eu envolver o nosso irmão com muito carinho, viu? Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. É com bastante alegria que eu estou aqui novamente, desfrutando desse momento alegre com todos vocês. Tive a oportunidade de estar aqui no sábado, estou aqui hoje, tenho a oportunidade de estar aqui quarta-feira. Eu falei para a Sandra que isso é overdose. Para mim é uma overdose de oportunidade e alegria. Para quem vier os 3 dias, overdose que vai precisar de assistência espiritual. Porque ficar me ouvindo 3 vezes assim direto é demais, né? Ainda bem que os públicos são diferentes, né? Do sábado, de hoje, da quarta à tarde. Mas realmente é que calhou da gente estar aí mais vezes. Para mim é realmente uma alegria muito grande. Bom, realmente, como nosso irmão já nos antecipou, hoje o tema foi colhido do livro Força Espiritual, de José Carlos de Luca. Muitos de vocês já ouviram falar, já tiveram até a oportunidade de ler algumas obras excelentes dele, e chama-se Os Dois Arquivos. E é interessante que quando nos foi proposto esse tema, eu fui pesquisá-lo, lógico, fui estudá-lo, e aí a gente começa a perceber quantas coisas acontecem na vida da gente, automaticamente nós não percebemos. Elas acontecem, e nós fazemos, e não percebemos o que fazemos. Por exemplo, nós respiramos, não percebemos que esse ar, esse oxigênio está à nossa volta e nós precisamos dele para a nossa vida. Mas nós temos inúmeros outros oxigênios, bons e não tão bons, que nós estamos o tempo todo ali respirando durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida. Esse tema é interessante, que ele trata de essa situação bem corriqueira do nosso dia a dia. E nós não vemos isso. José Carlos de Luca nos diz que nós temos em nosso interior 2 arquivos. O arquivo morto, que é aquele que estão guardadas as nossas lembranças tristes, mágoas, decepções, culpas, fracassos. Esse é o arquivo morto. O nome já diz tudo, não é verdade? Mas ele tá vendo? Ó. Som microfone. Agora melhor. Pronto. Melhor assim? Então tá bom. Muito bem. Então voltando, nós temos esse arquivo morto, o nome já diz, né? Onde nós temos lá guardado as nossas culpas, fracassos, enfim, as nossas tristezas. E temos o arquivo vivo, onde nós guardamos as lembranças alegres, amizades, momentos felizes, festas, vitórias, realizações, aniversários, casamentos, formaturas, viagens. Esse é o arquivo vivo. E nós somos os donos desses 2 arquivos, que ambos encontram-se conosco. São nossos.
E aí fica a pergunta: quando acessar esses arquivos? Quando consultarmos um ou outro arquivo? O arquivo morto, aquele das lembranças tristes, nós devemos consultá-lo quando nós quisermos aprender com as experiências tristes. Porque as experiências tristes, elas têm algo a nos ensinar também. E nós devemos aprender com as nossas experiências tristes. Por que aprender com elas? Para que talvez elas não aconteçam mais na frente. Para que nós nos tornemos mais fortes, mudemos nossa conduta, para que não tenhamos mais tanto dessas vivências, dessas situações tristes em nossas vidas. Então, quando nós quisermos aprender com as nossas experiências, nós vamos lá e acessamos esse arquivo morto. Consultamos esse arquivo morto. Já o arquivo vivo das experiências alegres, daquelas que nos dão ânimo, que nos empurram para frente, nos dão força para continuarmos as nossas vidas, é esse que nós devemos consultar diariamente. A todo instante, se possível, devemos estar consultando esse arquivo vivo das nossas experiências alegres, das nossas experiências felizes. Mas, infelizmente, muitas vezes nós gostamos de cultuar a infelicidade. E aí estamos o tempo inteiro consultando o arquivo morto. E não nos debruçamos um pouquinho sobre o arquivo vivo das experiências alegres que todos nós temos em nossas vidas. Passamos dias e dias, semanas, meses, anos, às vezes passa-se uma vida inteira consultando apenas o arquivo morto. Hoje a gente está falando de arquivo, né? Quer dizer, antigamente falava-se arquivo, hoje a gente já está falando de internet, né? Dá para a gente mudar um pouquinho isso daqui, a gente vai para o computador, né? Vamos consultá-lo no computador, esses nossos arquivos vivos aí, esses arquivos mortos. Mas então, se nós passarmos diariamente, se diariamente nós estivermos acessando esse arquivo morto, isso nos levará a uma série de consequências, como doenças, misérias, tristezas, depressão e fobias enormes. Por quê? Porque estamos só lembrando das coisas tristes que aconteceram nas nossas vidas. Estamos apenas tendo a lembrança, tendo a ideia de tudo que passou de triste na nossa vida, e não estamos conseguindo enxergar quantas coisas boas nós temos em nossas vidas. Quantas já aconteceram, quantas acontecem agora, quantas virão a acontecer. Lembremos que nós colhemos o que nós cultivamos, não é verdade? Aquilo que plantamos é o que vamos colher lá na frente. Muito bem, vamos ver algumas coisas que nós cultivamos e, portanto, colhemos. Se cultivarmos alegria, colheremos felicidade. Se cultivarmos amor, colheremos amizades. Se cultivarmos verdade, confiança. Se cultivarmos fé, colheremos certezas. Se cultivarmos carinho, colheremos gratidão. Se cultivarmos educação, colheremos educação. Mas, se nós cultivarmos tristeza, discórdia, ira, injustiça, vamos colher amargura, solidão, inimizade, abandono. Então, se nós estivermos o tempo todo consultando aquele arquivo morto das tristezas, nós estamos o quê? Plantando tristezas para serem colhidas mais à frente. Esse mais à frente não é longe, não. É nesse mesmo dia a dia que está acontecendo. Quando eu acesso esse arquivo morto, quando eu começo só a lembrar das minhas tristezas, naquele dia mesmo eu vou estar colhendo isso. Porque eu vou me sentir triste, fracassado, doente, sem forças. Nós sabemos o quanto nós temos que buscar forças dentro de nós mesmos para a nossa caminhada. Além da força que nós recebemos do plano espiritual, dos nossos bons amigos espirituais, além da força que nós recebemos daqueles que estão à nossa volta, nós temos que buscar a força dentro de nós mesmos. E nós sabemos bastante disso. Vivemos durante todo o dia em uma certa faixa de frequência, né? Como espíritos que somos, ligados a tudo no universo, vivemos numa faixa de frequência. E
durante o dia inteiro nós vivemos essa faixa de frequência. Se eu inicio o meu dia numa faixa de frequência positiva, o meu dia será positivo. Mas se eu inicio o meu dia numa faixa de frequência negativa, a consequência será um dia negativo da mesma maneira. Não é? Qual é a ideia? Levantarmos, agradecermos ao Pai pela vida, agradecermos a oportunidade da vida, do trabalho, da saúde, dos amigos, enfim, tantas coisas boas. Buscar a força para resolver os meus problemas que ficaram pendentes do dia anterior. Buscarmos as forças para resolver os meus problemas da minha saúde, que está debilitada, os problemas da minha família, no meu trabalho, enfim. Eu tenho que buscar isso, nós temos que buscar isso logo de manhã, para continuarmos a nossa caminhada, para que o nosso dia seja melhor. Mas é isso que acontece? Nem sempre, né? Porque aí a gente levanta e fala, hoje levantei com o pé esquerdo. Pé esquerdo, pé direito, mas tudo bem. O lema é esse, né? Levantei com o pé esquerdo hoje, nada vai me dar certo. Hoje eu posso sair desta cama, não é verdade? Hoje estou sentindo que nada vai dar certo. É aquele caso que às vezes eu comento aqui do vida, dor, isso não vai dar certo. Os mais antigos que assistiram esse desenho devem lembrar, né? Da hiena lá, isso não vai dar certo. E não vai mesmo. Então, podemos parar. Ou, como diz um amigo, pode parar. Pode parar mesmo. Porque se a gente inicia o dia dessa maneira, com toda essa negatividade, com todo esse marasmo, com toda essa certeza de que o dia não vai dar certo, a tendência é que esse dia realmente não dê certo para nós, não é verdade? Então vamos tentar mudar a nossa expectativa do dia anterior já, no dia anterior, ao deitarmos, ao fazermos as nossas orações, peçamos ao Pai, peçamos aos bons amigos, ao nosso mentor espiritual, ao nosso anjo guardião, peçamos a eles que nos auxiliem, que nos ajudem, que durante o nosso sono nos mostrem os caminhos a serem seguidos, nos mostrem a solução para os nossos problemas e nos deem a força para o outro dia que se iniciará após o meu sono. E quando acordamos também, façamos isso. E busquemos dentro de nós essa força para vivermos melhor, sempre consultando os arquivos vivos do nosso interior e não os arquivos mortos. Afinal de contas, nós não vivemos sós. Nós sabemos disso. Nós não vivemos sós. Primeiro vivemos em sociedade com os encarnados. E depois vivemos em sociedade com os desencarnados. Como o nosso irmão falou, nossa visão ainda é meio pequena e nós não conseguimos vê-los. Mas estão o tempo junto de nós. E não vivemos apenas esta vida. A nossa caminhada fez-se até agora através de incontáveis outras vidas, quando, como espíritos imortais, temos retornado quantas vezes forem necessárias e foram e continuarão sendo, até que melhoremos a nossa conduta e possamos partir para outros mundos, ou enfim, para outras condições de vidas melhores, não é verdade? Há toda uma interação entre nós, a natureza, a humanidade, o universo. Por isso que nós dizemos, não estamos sozinhos. Não adianta eu dizer que eu estou só e que eu consigo fazer as coisas sozinho, porque eu não consigo. Porque eu dependo da natureza, eu dependo do universo, eu dependo das outras pessoas, eu dependo da sociedade como um todo. Enfim, nós não estamos sós e interagimos com tudo o que encontra-se à nossa volta. E a nossa mente, ela funciona como um imã. Ou seja, atrai para as nossas vidas fatos, circunstâncias, pessoas que estão na mesma faixa vibratória que nós. Nós não somos vítimas. Nós somos participantes de um filme chamado Vida. A nossa vida é um filme. Todos nós somos participantes.
Alguns fazem o papel de mocinho, outros fazem o papel de bandido. Alguns mais mocinhos, alguns mais bandidos. Mas todos somos participantes desse filme chamado vida. Afinal de contas, nas muitas encarnações que tivemos, lembremos que fizemos muitos amigos, mas também fizemos inimigos. Lembremos que praticamos o bem nas outras encarnações, mas também praticamos o mal. Lembremos que amamos nas outras vidas, mas também odiamos em outras vidas. As inúmeras vidas pelos quais passamos. Portanto, hoje, nós estamos colhendo aquilo que nós semeamos lá no passado. E hoje, nós, a todo instante, abrimos as portas para as diversas situações que acontecem em nossas vidas. Algumas dessas portas nós abrimos nas reencarnações passadas. Outras dessas portas nós estamos abrindo neste momento para as coisas que acontecem em nossas vidas. Abrimos as portas e atraímos para nós aqueles que comungam das nossas ideias, das nossas vontades. Por exemplo, se eu gosto de música clássica, eu atraio para mim quem gosta de música clássica. Se eu gosto de samba, eu vou atrair perto de mim quem gosta de samba. Se eu gosto de eu quero tchau. Calma, não vou cantar e nem vou dançar para vocês não saírem correndo. É uma pena, né? Mas vamos deixar essa para outra vez. Mas se eu gosto de tchu-tchá-tchá e nada contra, absolutamente nada contra mesmo, eu vou atrair quem gosta de tchu-tchá-tchá. Não é verdade? Se eu gosto de trabalhar pelo próximo, eu atraio quem gosta de trabalhar pelo próximo. Se gosto de roubar, atraio quem gosta de roubar. Os afins se atraem. Se eu gosto de conversas elevadas, como a gente está procurando ter aqui hoje, atraímos pessoas que gostam de conversas elevadas. Se eu gosto de fofocas, se eu gosto de maledicência, de intrigas, quem que eu vou atrair para perto de mim, não é verdade? E, vira e mexe, nós escutamos algumas pessoas, e muitas vezes nós fazemos parte dessas pessoas, se não diariamente, mas às vezes fazemos parte dessas pessoas, que começam a reclamar de tudo e de todos. A vida é um eterno reclamar. E aí reclamamos da vida, do governo, não, isso é mais fácil, do clima, e etc, e tal. Reclamamos da vida, mas o que eu fiz para minha vida melhorar um pouco? Quais são as minhas atitudes perante a vida? E quando eu falo vida, não estou falando só da minha vida, eu estou falando da vida de todos que estão próximos a mim. Lembra que a gente falou que nós não estamos sozinhos, que é uma interação entre nós, a sociedade, o nosso planeta e por aí afora vai? Pois é, eu reclamo da vida, mas o que eu estou fazendo para melhorar a vida minha e a vida daqueles que estão à minha volta? Eu reclamo dos governos. O governo não dá uma saúde decente, ou não dá uma educação decente. Quando eu tive a oportunidade de estudar, eu não estudei. Não quis. Eu reclamo do governo, eu não estou dizendo que nós, como sociedade, como eleitores, não devemos cobrar dos nossos governantes. Não é isso. Nós temos que cobrar, sim. Mas vamos pensar um pouco nas nossas atitudes. Eu reclamo do governo que não dá uma saúde decente. E eu não cuido da minha saúde, de maneira nenhuma. Eu passo por inúmeras situações que só agridem a minha saúde física. E eu estou falando só da física, hein? Mas cobro que se tenha uma atenção melhor. E reclamo do governo. E tantas outras coisas mais. Eu reclamo do governo, por exemplo, da corrupção. E quando eu tenho a oportunidade de soltar um dinheirinho para correr um pouquinho melhor, mais rápido, aquele processo meu que está parado lá na prefeitura, ou seja, lá onde for, eu vou lá, se eu tiver oportunidade, eu dou um jeitinho para que isso aconteça. Sem contar inúmeras outras coisas que acontecem no nosso dia a dia e que incentivam coisas que acontecem dentro do nosso governo. Sempre lembrando que os governantes que lá estão são frutos desta nossa sociedade. Transformemos a nossa sociedade com pequenas atitudes em escala menor e essa transformação acontecerá futuramente numa escala melhor. Transformemos os nossos filhos, eduquemos os nossos filhos. A educação que se dá dentro do
nosso lar, através do exemplo, através de atitudes, através da orientação, e talvez nós tenhamos políticos melhores um dia lá na frente. Eles sairão dessa sociedade que nós estamos tentando fazer alguma coisa melhor. Bom, então de quem é a culpa? É de Deus que resolveu nos castigar? Ou é de nós? Que talvez não estejamos fazendo a coisa certa. E depois, vamos lembrar de mais um detalhe. Tudo está no seu lugar devido. Por quê? Porque nós ainda vivemos em um mundo de provas e expiações. Se nós vivêssemos num mundo feliz, certas coisas, como por exemplo a corrupção, falam, nossa, mas isso não está no lugar certo. Lógico que não, porque no mundo feliz não acontece corrupção. Só que nós ainda vivemos num mundo de provas e expiações, e as coisas estão no lugar certo. Somos nós que devemos trabalhar para que essas coisas mudem. Se ainda não conseguimos que o nosso governo, por exemplo, tenha ações mais corretas, é porque talvez o nosso comportamento no dia a dia ainda deixa a desejar, como nós falamos agora há pouco. E a mudança de nossas ações em pequenas escalas mudará em maiores escalas. E aí, ficar remexendo aquele arquivo morto de todas as nossas lembranças tristes, não vai ajudar em nada esse processo nosso. Por isso, vamos parar de nos culparmos. Vamos parar de sermos vítimas ou carrascos. Vamos participar da vida, no seu dia a dia, nos tornando melhores nesse dia a dia, nos tornando melhores nas pequeníssimas atitudes. Não adianta a gente querer ter atitudes. E grandes espíritos que aqui estiveram, como por exemplo Chico, teve. Calma, talvez alguns de nós já consigam ter as atitudes de Chico, mas se nós não conseguirmos, vamos começar através das pequenas atitudes. Não adianta a gente querer dar o passo maior que a perna. Nós não vamos conseguir. Isso é um trabalho que se consegue aos poucos, mas que deve ser contínuo. A nossa mudança de conduta. Nos tornarmos homens e mulheres melhores. E para isso, remexer no arquivo morto, de novo, não vai adiantar nada. Temos que remexer no arquivo vivo, o tempo todo, das nossas lembranças boas, das nossas conquistas, daquilo que já melhoramos, o quanto já modificamos, como eu era no passado e hoje como eu melhorei, como eu estou melhor. Quais são as minhas atitudes e em que eu posso melhorar mais ainda. A nossa consciência, é lógico que nós erramos e a nossa consciência nos cobra, ela deve sempre nos ajudar e não travar a nossa caminhada. Quando nós só consultamos o nosso arquivo morto, nós nos tornamos obsessores de nós mesmos. E a auto-obsessão, e aí a gente começa a falar, eu estou obsidiado, porque tem um espírito aqui atrás, não sei por que ele está sempre atrás, será que não pode estar na frente, do lado, é sempre atrás, né? Como é que ele está sempre atrás? Acho que é para eu não virar e ver, né? Sei lá. Bom, muito bem. Tem um espírito obsessor, ele está me obsidiando, porque olha, nada dá certo na minha vida, mas é lógico que eu levanto ações que dá dando tudo errado e não faço nada para melhorar. Eu sou meu obsessor, se eu pudesse virar para trás, ver o meu obsessor, viria eu, né? Minha imagem, nossa, eu conheço esse cara, né? Esse é o obsessor, ele me obsedia bastante. Oi, tudo bem? Então, nos tornamos esses obsessores de nós mesmos quando nós remexemos diariamente, o tempo inteiro, esse arquivo morto. Portanto, nós temos que valorizar o que nós temos. Nossa vida, nosso trabalho, nossa família, nossos amigos, nossa saúde, a saúde dos nossos. É isso que nós temos que valorizar. É isso que nós devemos lembrar em nossas orações. Agradecermos e valorizarmos a tudo isso. E finalmente, para nós encerrarmos, aprendamos também a agradecer. Isso nós temos que tentar também nas nossas orações diárias. Aprendermos a agradecer e valorizar as 7 maravilhas do mundo. E as 7 maravilhas do mundo não são as pirâmides, nem o farol de Alexandria, nem os jardins da Babilônia, ou as novas maravilhas agora, que é a Muralha da China, Taj Mahal, Cristo Redentor, o Carnaval no Rio. Não, acho que esse não está, né? Acho que esse não está, não. Bom, enfim, colocar um monte de outras
maravilhas, né? As 7 maravilhas mudaram, porque as outras parece que não estavam tão maravilhosas, e mudaram as 7 maravilhas do mundo, tá? Então nós devemos valorizar, sim, essas 7 maravilhas do mundo, que não são essas, mas que são podermos ver, ouvir, tocar, sentir, provar, rir, e a mais importante de todas, poder amar. É isso. Muita paz a todos e muito obrigado. Bom, hein? Foi para nós de positividade, né? Então, esquecer de as coisas que não interessam, vamos procurar as coisas boas, porque aquilo que interessa para nós são as coisas que realmente nos fazem felizes, né? Ninguém quer ficar vivenciando as coisas ruins o tempo todo. Isso aí é um sadismo também, né? Então nós precisamos estar sempre com os pensamentos positivos. Então agora nós temos mais uns momentozinhos, quem tem alguma pergunta para fazer, tem que fazer agora. Depois o irmão vai embora, mas só quarta-feira, só quarta-feira. Vamos lá, quarta-feira. Achamos uma média. Boa noite, Marcos. Muito obrigado pelas palavras. Eu que agradeço. Assim, não quero complicar muito, pelo amor de Deus. Ótimo, muito bom. Na realidade é interessante mesmo, né? A gente, por exemplo, levanta falando do chefe, meu chefe é terrível, meu trabalho é terrível, eu não aguento mais aquele trabalho. Quer dizer, mesmo, né? A gente tem que pôr uma formiguinha e falar, vou mudar de trabalho então, em vez de ficar falando do meu chefe ou do trabalho, é verdade o comportamento da gente, né? Existe uma situação que a gente sabe que às vezes é kármico, né? É uma situação que a gente tem que passar. Como é que a gente define isso um pouco? Até para você mudar teu jeito de pensar, vou melhorar, vou encarar, vou ser diferente hoje. Vou ser positivo, vou acessar meu arquivo bom, né? Não morto, arquivo vivo. E como é que você identifica isso para nos desanimar na caminhada? Então, quando nós não identificamos os nossos problemas na vida atual, é porque os nossos problemas têm um fundo kármico de outras vidas. No sábado nós estivemos aqui falando sobre arrependimento e reparação. O arrependimento, ele acontece. É uma ferramenta que a nossa consciência usa para nos botar no freio e para nos mostrar responsabilidade perante os nossos atos. Cometemos erros? Sim, ainda cometemos muitos erros. E aí nós nos arrependemos. Mas esse arrependimento, ele tem que servir para que cresçamos, para que aprendamos. E aí vem a reparação daquele erro cometido. Bom, mas se eu cometi um erro no meu passado, talvez eu não tenha como repará-lo agora. Tem sim. Eu posso ter cometido um erro contra o meu irmão no passado e hoje eu não estou junto com ele aqui encarnado, mas eu posso reparar o erro de que maneira? Mudança de atitude, mudança de conduta. É isso que nós temos que fazer. Se nós não conseguimos identificar da onde está vindo os meus problemas, porque se a gente fizer uma análise sincera da nossa vida, nós conseguimos muitas vezes identificar de onde vêm nossos problemas, quando são a responsabilidade nossa, direta, atual e agora. Agora, quando nós não conseguimos entender o porquê desses nossos problemas, é porque elas têm esse fundo kármico. E não vai adiantar nada ficar remexendo nisso. É aí que nós vamos ter que trabalhar, e graças a Deus, nós temos a oportunidade de conhecer a doutrina espírita. Porque outras religiões não têm talvez esta oportunidade e as pessoas ficam sem entender por que elas estão passando tantas tristezas, tantas mágoas e tantas decepções. Elas não entendem realmente o porquê. Ainda que ela tenha uma conduta boa, ela não entende que aquilo é uma condição que ela está passando de outras vidas. Mas hoje nós aqui temos a grata oportunidade de, através dos espíritos e da doutrina espírita, entender que aquilo que nós não conseguimos explicar no atual é porque tem esse fundo kármico. Mesmo assim, nós temos que mudar, principalmente através da nossa conduta e buscarmos essa força através da fé raciocinada, da oração, do entendimento, né, da prece a todos os instantes e buscar dentro de nós essa força para que nós
transformar. Lógico que é mutável, não é uma coisa estática, né? Nós não estamos aqui para sofrer. Nós estamos na vida para sermos felizes, para sermos alegres, para gostarmos da nossa vida. Mas atitudes nossas erradas no passado ou no presente é que nos trazem as tristezas e as decepções. É isso? Tudo bem? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Como você falou, nós estamos no mundo de provas e expiações, então as pessoas, sim, se bem que nós somos nivelados, de certa forma, mas há gradações. Sim, porque nós estamos, quem conhece, como você falou, a doutrina espírita, tem outras doutrinas, outras filosofias, e as pessoas que bebem nessas fontes, geralmente são pessoas mais sábias. É verdade. Aos poucos vão aprendendo. Então nós sabemos que uma grande maioria ainda é subjugada por quê? Por causa da ignorância. É verdade. Por isso falava que nós temos que conhecer a verdade para nos libertar. É verdade. Porque existe muita gente presa ainda na ignorância. E pior que tem muita gente que subjuga e vivencia essas situações, explorando essas criaturas no mundo que nós estamos. E é um mundo de pós-criações que estão dentro também do contexto. Então, cada um fazendo a sua parte, auxiliando aqueles mais ignorantes. Como fala do próprio Evangelho, os fracos serão ajudados pelos fortes, os ricos ajudarão os pobres. Com certeza. Então, essa é tudo a vivência do Evangelho. E o homem tem que aprender. Cada vez mais. A única maneira da gente se libertar ou então chegar num mundo feliz com certeza, é essas conquistas. Né? É trabalho, é muito trabalho interior nosso para a gente conseguir. Porque nós temos uma disparidade, uma coisa tão ruim, porque as pessoas às vezes. A pessoa fala, é bom, para quem está bem, está tudo bem, mas quem está ruim? Então, mas por que eles estão ruins? Então, nós sabemos que existe um motivo para aquelas pessoas atravessar o seu período difícil. Ou são espíritos mais atrasados que precisam ser elaborados através das próprias vivências difíceis, mas não quer dizer que aquelas criaturas que têm mais consciência não usem da piedade, da compaixão e do amor ao próximo para dar oportunidade para que eles possam se abastecer dentro desse afago carinhoso que as pessoas têm com a outra, para que eles possam, porque vivem então que nós não devemos aprovar a pena de morte, porque aqueles estão vivendo no mundo como nós temos direito de ter a vida deles. E não nos esquecemos que nós temos que nos ajudarmos uns aos outros. Isso faz parte. Não adianta, porque hoje nós entendemos o porquê que as pessoas sofrem, né? As pessoas sofrem por conta daquilo que foi conquistado por elas mesmas, mas o sofrimento delas as fará crescer, as fará progredir. Bom, então não vou ajudá-la, é melhor deixar ela sofrer para que ela progrida, né? Não, de maneira nenhuma, né? Não, de maneira nenhuma. Nós, independente disso, nós temos o dever, como pessoas, como seres humanos, de ajudar aqueles outros irmãos nossos que se encontram em dificuldades. Mesmo aqueles que ainda estão tão presos às linhas do mal, não é verdade? Que ainda não despertaram para essa busca por alguma coisa melhor, por uma elevação do seu próprio espírito, mesmo esses nós também temos, talvez até mais esses, nós temos o dever de ajudar. Afinal de contas foi Jesus que disse, né? Eu não vim ajudar os sãos, eu vim ajudar os doentes, né? Os sãos estão sãos. Preciso ajudar aqueles que realmente necessitam. O tópico importante que você falou, durante o sono físico, a pessoa, o espírito está parcialmente liberto. Sim. Durante esse período, ele vai estar em companhia de outros espíritos, realmente dos seus amigos, seus iguais. Dos seus iguais, então, aqueles que lhe atraem. Se ele estiver com as suas boas atitudes, comportamento sadio, ele vai encontrar os iguais. Verdade. Ou vai ouvir uma música clássica, como nós vimos lá no André Luiz, também. O campo de música, né? Campo de música, e aquelas viagens lindas, maravilhosas que a gente escutou. Estudar, trabalhar, aprender, quando está se desvencilhado do corpo semi. Então aquelas passagens rápidas pelo umbral, depois aquelas lembranças tormentosas que às vezes as criaturas têm. Quando as pessoas muitas vezes também acordam até o corpo muito ruim, cansado, a pessoa se sente mal, parece que levou realmente uma verdadeira surra. O que aconteceu, eu creio que com todos nós aqui, com certeza a experiência no momento do sono não foi das melhores, né? Porque quando a experiência é boa, junto de bons amigos espirituais, realmente melhor. Então, são coisas que a espiritualidade nos ensina, nos mostra, e nós que conhecemos o Espiritismo, temos essa oportunidade de
conhecer. E a partir de conhecer esses fatos, trabalhar melhor essas situações conosco. Vamos deixar esse desafio do morto do lado lá. De vez em quando a gente olha só para lembrar aonde nós não podemos errar. Se alguém tiver mais referência, é isso aí. Se alguém tiver mais alguma pergunta, o Marco vai ficar por aqui mais um pouquinho, né? Isso. Logo depois nós vamos com as apresentações, nossos passes, né? Então, alguma Obrigado pergunta? a todos. Muito bem, meus irmãos. Vamos agradecer então a Deus, Jesus, nosso mestre bondoso, todos os amigos da espiritualidade, nossos grandes escritores, os nossos grandes filósofos, todos aqueles que nos passam informações tão boas a respeito das coisas espirituais, que nos dizem respeito. Embora vivamos no mundo material, mas nós somos no mundo real, nós somos espíritos. O nosso processo tem uma finalidade que é o crescimento. É o estágio que nós estamos, evolutivo, mas passageiro. Um dia não muito distante estaremos vivenciando novamente a nossa vida real. Então nós agradecemos por esse momento que passamos, aumentando os nossos arquivos mentais de conhecimentos pelas verdades que vamos recebendo. E vamos então, nesse momento, agradecer a Deus e vibrar também por aqueles irmãozinhos nossos que, enquanto nós estamos aqui, assessorados por esses amigos bondosos da espiritualidade, muitos irmãozinhos nossos são com seus pensamentos completamente desvirtuados, longe dessa nossa realidade, necessitados do nosso carinho, das nossas vibrações amigas. Nós endereçamos para eles todos, esses nossos irmãos, que estão assoberbados de compromissos, de pensamentos tão distantes, às vezes, das realidades maiores, necessitados, às vezes, do apoio para evitar os erros terríveis que muitos irmãos nossos podem incorrer, e que mesmo com o perigo de perder a sua encarnação. Nós vibramos todos os irmãos nossos para que sejam sustentados nesse momento pelos amigos espirituais, fortalecendo seus espíritos, levando a paz e a luz ao coração de cada um deles. Nós vibramos pelos irmãos que se encontram também nos hospitais essa noite, pelos seus processos, e não nos diz a respeito, mas que nós sabemos que muitos irmãos nossos estão passando por momentos difíceis. Então nós vibramos para que esses nossos irmãos sejam atendidos, além dos médicos bondosos da nossa terra, pelos espíritos amigos, pelas equipes espirituais que estão constantemente atendendo esses irmãozinhos nossos, para que eles sejam levantados, para que eles sejam fortalecidos nas suas dificuldades e ganhem novamente a saúde, ganhem o seu espaço novamente entre a sociedade, voltem para os seus lares, e que essa fé seja robustecida pelos abraços fraternos e através dessas vibrações que nós endereçamos para cada leito desses hospitais. Para aqueles que também estão acamados em seus lares, enfim, onde tiver a dor, o sofrimento, vamos levar esse bálsamo do nosso carinho, da nossa fraternidade, para que cada um receba a sua parte nesse momento. Que Jesus ampare e proteja todos eles. E vibramos pela nossa infância, vibramos pela nossa juventude, principalmente, que também, como nós vimos, estão atravessando períodos difíceis, sendo envolvidos pelas drogas, pela dependência química, que tem trazido tanto prejuízo à nossa economia moral, espiritual, econômica, por que não dizer, para o nosso país. Vamos pedir a Deus que os envolva carinhosamente através desses médicos bondosos, espirituais, da juventude espiritual, que está trabalhando constantemente junto com nossos jovens. Vamos vibrando pelos nossos lares, pelas criaturas que Deus colocou no nosso caminho, para evoluir conosco, para interagir conosco no dia a dia, para que todos tenhamos compreensão, tenhamos amor, respeito, carinho, para que possamos chegar do outro lado com a nossa consciência tranquila e que esse amor que nós mantemos na terra continue no espaço, nos planos maiores da vida. E Jesus ampare e proteja todos os trabalhadores da sua seara e todas as partes desse nosso mundo. Que a paz possa atingir todo o nosso planeta, principalmente nesses locais que nós sabemos de conflitos, de crimes hediondos contra a humanidade, que sejam envolvidos esses mandatários,
presidentes, governantes, sejam sensibilizados pelo amor divino que está em toda parte do nosso universo. Jesus ampare e proteja todos aqueles que trabalham pelo próximo, que trabalham pela comunidade, aqueles que respeitam as leis divinas e aqueles que têm certeza da sua proteção constante, a todos nós. E assim nós vamos agradecendo a esses amigos bondosos, a todos os trabalhadores, aos nossos guardiões, aos nossos protetores, todos aqueles com as suas funções definidas na nossa casa, todas as noites de trabalho, todos esses irmãozinhos, aqueles irmãos que estão nos aguardando, para fornecerem também as energias que nós viemos buscar aqui, e agradecemos a todos eles. Pedimos permissão ao nosso dirigente espiritual para dar por encerrado o nosso trabalho nessa parte. Vamos continuar então, meus irmãos, com nossos pensamentos tranquilos, serenos, mantendo então esse equilíbrio, essa vibração dentro dessa tonalidade.